Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Angra em Revista. Comigo está o Presidente da Câmara Municipal de Angra. Muito boa tarde. Muito boa tarde. É um gosto tê-lo connosco. É sempre um prazer estar aqui, muito obrigado. Presidente, no fim de semana passado aconteceu uma das maiores manifestações religiosas do nosso arquipélago, o tradicional fim de semana da Serreta. Eu perguntava-lhe como é que aquilo correu. Bom, felizmente correu bem, não aconteceu nada de fora do normal, antes pelo contrário, tivemos umas festas da Serreta devidamente organizadas, quer no que diz respeito ao estacionamento, quer no que diz respeito ao trânsito, portanto as coisas correram com a devida normalidade. Claro que sempre com uma sombra, que é a sombra do caminho da estrada, claro, que está fechado e de todos os problemas que lhe estão associados, portanto essa é a parte negativa, mas felizmente, apesar disso, as pessoas aderiram e fizeram o que tinham que fazer. Da parte da Câmara fez-se um esforço grande no sentido de sinalizar bem a ligação entre o Raminho e a Serreta, para que as pessoas pudessem ir a pé pelo caminho alternativo. Não foram muitas as pessoas que foram, portanto a maior parte das pessoas optou, ali do norte e do leste da ilha, optou por vir pela Estrada Central, a dar a volta aqui pelo lado sul. Foram muitos que subiram o caminho alternativo da Não foram muitos, foi aqui por este outro caminho, pelo lado sul. De facto, essa é uma daquelas questões que infelizmente não correu da maneira como nós gostaríamos, mas ainda assim fez-se o possível para transformar aquele percurso num percurso seguro e devidamente sinalizado para que ninguém andasse depois perdido lá pelo meio das pastagens. Portanto, tudo isso foi feito e creio que bem feito. Agora, esperemos que no ano que vem isto seja apenas uma memória distante e que as coisas estejam todas de regresso à normalidade. Uma memória um bocadinho triste, mas que fica sempre aquele dissabor de que isto poderia ter sido resolvido, pelo menos para peões, para bastavam umas semaninhas antes ou umas semaninhas depois, enfim. Para passar os são daquelas coisas que acontecem, mas pronto, era preciso que acontecesse também, porque na verdade também era preciso resolver aquele assunto. Nós não podíamos ficar neste impasse da estrada fechada durante muito mais tempo e não podíamos ficar à espera da resolução de uma questão que, mesmo admitindo que tudo corria bem ou que tudo corra bem com o concurso, só lá para daqui a 2 anos ou mais é que a estrada estaria concluída. E a vida das pessoas naquela zona da ilha não se compagina com isso. É preciso realmente aquela estrada estar aberta e, mais do que isso, temos todos, e acho que é importante também de voltar a dizê-lo aqui, uma preocupação com a segurança das pessoas. É que, ao contrário do que possa parecer, a crise sísmica não desapareceu e nós continuamos a ter picos de energia graves e a preocupação continua e é bom que as pessoas estejam cientes disso, ou seja, apesar de serem menos nos últimos tempos os sismos sentidos, isso não quer dizer que a situação tenha melhorado e por isso é preciso manter aquela vigilância e aquela atenção que estas circunstâncias obrigam. Portanto, nada de pensar que está resolvido, não está resolvido. Portanto, é preciso continuar atentos e particularmente é preciso que as pessoas olhem mais uma vez para aquele folhetozinho que foi distribuído, pensem naquilo e planeiem as suas vidas de forma que, se acontecer alguma coisa, possam reagir rapidamente no que diz respeito a ir buscar crianças que estão na escola ou que estão num lugar qualquer, a tratar de idosos que não têm condições de mobilidade autónoma, a pensar também em algum vizinho que, por razões físicas ou por razões mentais, ou há também o problema das pessoas que têm debilidade mental que não lhe permite tomar, enfim, ações sensatas. É preciso pensar nisso tudo e isso é algo que se deve pensar quando tudo está bem, que é para, se acontecer alguma coisa, rapidamente se reagir. E, portanto, fica aqui mais uma vez o meu pedido no sentido das pessoas em família, porque isto é um assunto que deve ser combinado em família, num dia depois de um jantar ou depois de um almoço, discutam este assunto e preparem as coisas no sentido de, se acontecer alguma coisa, e nós esperamos que não aconteça nada, e eu estou a dizer isto, não estou aqui a fazer nenhuma previsão do que quer que seja, estou apenas a dizer algo que é de prevenir e algo que o bom senso obriga, e portanto discutam o assunto e tenham um plano minimamente bem feito no sentido de rapidamente agir e todos saberem o que têm que fazer caso aconteça qualquer coisa. E dito isto, volto outra vez a dizer que nestas coisas da proteção civil o lema tem que ser preparar para o pior
aqui desejar o melhor, portanto a gente deseja o melhor e eu não tenho nenhuma indicação que diga que vai acontecer alguma coisa, que haja qualquer perigo iminente ou que haja qualquer coisa para acontecer. Há sim esta preocupação que as circunstâncias obrigam. Presidente, esta situação toda em torno deste troço que liga o Raminho à Serreta e vice-versa, abre aqui uma questão sobre caminhos alternativos, ou seja, esta questão pode voltar a acontecer, portanto pode-se abrir a estrada, pode voltar a ser encerrada devido à queda da encosta. Já está a ser estudada essa hipótese? Essa hipótese está neste momento, aliás, eu só estranho que já não esteja resolvido, porque logo nos dias a seguir o Governo anunciou algo que me pareceu muito sensato, que foi, ia fazer a obra naquele caminho, mas ia também pavimentar e resolver o assunto do caminho alternativo. Porque ali naquele local até o caminho já existe, precisa de outras condições. Precisa de outras condições e a verdade é que aquilo não é uma necessidade apenas agora, é uma necessidade permanente. Nós precisamos ter um caminho alternativo, mesmo que ele tenha pouco uso, mas que num dia de necessidade, seja por razões sismovolcânicas ou por outras razões quaisquer, porque nós tenhamos sempre um outro caminho. Portanto, o resolver o caminho alternativo não é um problema que tenha a ver diretamente com esta circunstância do caminho estar fechado. É uma necessidade permanente que precisa de ser devidamente acautelada e, portanto, eu espero que se cumpra o prometido e que rapidamente se introduzam as melhorias que é necessário introduzir naquele caminho, porque ele, nas circunstâncias em que está, não é uma verdadeira alternativa, é um arremedo de alternativa, mas que tem demasiados perigos, demasiados inconvenientes e, portanto, é preciso resolvê-lo de vez. E isso é algo que tarda. Presidente, já agora, existem outras situações semelhantes no Conselho onde hajam alternativas que tenham que ser melhoradas em caso da estrada regional, neste caso, ficar bloqueada? Sim, há outras e a Câmara fez neste momento, aliás, está acabada, falta apenas pintar o traço na estrada, que é o caminho de cima, que é a ligação entre as 12 Ribeiras e a Terra Chã, um bocadinho mais acima, paralelo à estrada regional. O caminho do meio do mato, o caminho do meio, sim, esse caminho, chamado caminho de cima, está neste momento totalmente asfaltado, a Câmara fez ali um grande investimento e colocou o caminho em condições de ele ser utilizado. Exatamente porque estes caminhos, mesmo que não tenham muito trânsito, enfim, nos períodos normais, são alternativas preciosas quando alguma coisa corre mal, ou mesmo quando há uma festa, uma tourada, uma coisa qualquer, por qualquer razão, torna o trânsito menos fluido no outro caminho. Portanto, é necessário ter estes caminhos e isto é uma necessidade permanente, razão pela qual eu não me quero repetir, mas é importante que o caminho alternativo se transforme numa alternativa permanente e devidamente estruturada que fique ali à disposição das pessoas. Até porque a imagem de outras freguesias, as escapatórias vão sempre dar a esse caminho de cima, portanto, ali na Serreta é que esse caminho acaba nas 12, portanto já não tem essa possibilidade. Esse caminho de cima é precioso para estas freguesias, mas depois o outro caminho que precisa ser intervencionado, que é neste momento o caminho alternativo, também tem continuação. Aquele caminho continua por cima do Raminho, por cima dos altares, aliás, consegue-se por ele chegar aos biscoitos. E, portanto, também se estiver devidamente preparado, é uma outra alternativa para as freguesias do lado norte da ilha. Portanto, é a partir da Serreta. Aliás, ela é uma alternativa à Serreta, porque logo na Ribeira das 14, logo no início da Serreta, ele entra para ali acima e vai sempre paralelo à zona habitada e vai até os biscoitos. E, portanto, era importante mantê-lo e pô-lo a funcionar como deve ser. E para quem o conhece, Presidente, até iria mais longe, porque a partir daquela zona de lazer das 12 Ribeiras, onde tem aquela pracinha, por cima também tem ligação a esse mesmo troço, se for preciso. Essa ligação aí está pior, mas também a verdade é que era possível fazê-lo e se calhar fazia-se. Ou seja, é importante criar estas alternativas e transformá-las em alternativas permanentes, não pensar nelas apenas para alguma coisa que esteja a acontecer, mas ser uma alternativa. E por isso é preciso continuar esse processo. Este ano o município considerou como prioritário o investimento em vias e está-se a fazer esse investimento. E, portanto, as coisas estão a decorrer no sentido de termos os caminhos devidamente preparados. Mas a verdade é que a gente começou na Serreta e já fomos para muito longe, mas a verdade é que a festa da Serreta, felizmente, correu bem. Eu aqui também tenho que, de alguma maneira, agradecer e louvar o trabalho que a PSP fez, que foi um trabalho excelente na Serreta, que conseguiu este ano transformar aquele circuito num circuito muito mais fluido e muito mais, diria, muito mais adequado àquilo que são as necessidades das pessoas. Portanto, eu
também dou aqui os parabéns à polícia pelo trabalho feito, porque de facto as coisas correram muito bem mesmo desse ponto de vista. Muito bem, encerrando aqui aquilo que foi o fim de semana da Serreta, passo para um aviso, digamos assim, da Câmara Municipal que publicou nas suas plataformas, que é apoio a atividades de interesse municipal. Portanto, isto é algo extra, Presidente? Não, todos os anos é aberto este período de candidatura e tem duas linhas. Uma são as pequenas obras e as pequenas intervenções em equipamentos coletivos. As casas de povo, as sociedades, as igrejas, os passeios, as ermidas, enfim, tudo o que seja propriedade do povo, podem apresentar as suas candidaturas neste período. Portanto, é uma candidatura que é anual, que é feita normalmente entre 15 de setembro e 15 de outubro, para os subsídios a conceder no ano fiscal seguinte, ou seja, para janeiro do ano imediato. Portanto, estamos aqui a fazer a candidatura para o período de 2025. Normalmente nós destinamos entre meio milhão e 750 mil euros a esse tipo de apoios, e isso é que permite manter as coisas pintadas, arrumadas e pronto, manter em bom estado os equipamentos coletivos. Depois nesse mesmo concurso existe uma segunda linha, menos prioritária, normalmente recebe menos dinheiro e que tem a ver com atividades ou com equipamentos móveis, do género das viaturas ou dos móveis ou do recheio das instituições, e para alguns tipos de atividade que tenham um caráter mais permanente, ou seja, tipo os festivais ou as coisas de música, as escolas de música, aquelas coisas que se vão fazendo. E, portanto, as entidades que têm este tipo de atividade, e que sejam, obviamente, isto não se destina a privados, é exclusivamente para entidades públicas sem fins lucrativos, podem apresentar as suas candidaturas, elas são analisadas para serem aprovadas, para serem incorporadas no orçamento de 2025. Muito bem, fica aqui também este alerta para quem tem... Eu creio que nesta altura já toda a gente conhece isto, porque E já todos fizeram as suas candidaturas, já não é tem uma preciso alertar. década e toda a gente já sabe como é que se faz, e portanto o nosso problema costuma ser candidaturas a mais, é que o dinheiro depois não chega para todos, mas pronto, vai-se tentando distribuir um bocadinho a cada um, no sentido de manter as coisas em bom funcionamento, e acho que se tem conseguido. A verdade é que nós damos aqui a volta ao nosso concelho e dá gosto de ver que tudo o que são equipamentos coletivos estão devidamente cuidados, e as respectivas direções têm tido esse cuidado e fazem esse trabalho, o que é muito bom para todos nós. Muito bem, Presidente, virando olhos para a Assembleia Municipal que aconteceu durante esta semana e olhando desde logo para aquilo que são os pontos, a situação financeira da Câmara no período de 1 de junho a 31 de agosto, não há muito a dizer. Não há muito a dizer, as coisas estão dentro da normalidade, a atividade do município também está dentro da normalidade. Aí houve apenas algo que não correu tão bem como devia, que foi a ligação entre as bicas e a Boa Hora, que demorou uma eternidade para fazer lá os muros, mas neste momento estão a pôr o pavimento e, portanto, esperemos que... E os muros estão levantados já. Os muros estão levantados, recuados, as coisas estão direitinhas, só que a obra tem 6 meses de atraso em relação àquilo que estava previsto. Também fica aqui o meu agradecimento pela paciência de quem mora para aqueles lados, que tiveram que sofrer. Ainda bem que existem alternativas, Presidente. Pois existem alternativas, mas são alternativas mais difíceis, e quem mora ali padeceu desnecessariamente, e portanto as coisas não deviam ter corrido assim, mas pronto, quem faz obras sabe que as coisas às vezes não seguem exatamente o caminho que nós queremos. Portanto, aconteceu de facto ali Até porque essa fase foi um extra, o recuo. Foi um extra, foi porque inicialmente a questão foi exatamente essa. Inicialmente não era possível recuar a parede, era apenas repavimentar a rua. Depois surgiu a oportunidade de recuar, e era uma oportunidade muito boa, porque aquele era um dos piores lugares de passagem, praticamente de passagem de autocarros e de carros pesados aqui no nosso concelho. Pronto, consegui-se resolver isso, mas isso teve um custo, não apenas financeiro, mas também em tempo, e de facto as coisas podiam ter andado mais depressa. Portanto, fica o meu agradecimento pela paciência. A outra, ainda nessa atividade municipal, outra obra importante que ficou pronta foi o edifício ao lado da Câmara. Ou seja, já se conseguiu ligar os dois edifícios, neste momento já existe um elevador na Câmara, o que permite que as pessoas com mobilidade reduzida possam subir ao andar de cima, porque era sempre um problema, as pessoas não podiam ir ao Salão Nobre, aos eventos que lá acontecia, porque não havia condições para subirem. Neste momento, os dois edifícios estão interligados por dentro e têm um elevador que serve os dois lados.
Vamos iniciar o processo de mudança do atendimento da Câmara, do lugar onde está, para o novo edifício, no sentido depois de criar uma sala, no resto do chão, uma sala específica para a Assembleia Municipal, porque a utilização do Salão Nobre para a Assembleia Municipal com mesas que se montam e desmontam tem um problema, que é que está a marcar o chão e a causar ali danos numa estrutura que é de facto preciosa e que tem que ser... Temos que a poupar. tem que ser poupada e, portanto, vamos agora iniciar esse processo e resolver essa questão. Já se mudaram alguns serviços de lugar e os outros estão em vias de ser mudados. No atendimento temos tido alguns problemas, infelizmente, para além do que é normal no verão, que são as férias, temos tido ali alguns casos de doença e, portanto, temos tido ali alguns dias com muita gente à espera, o que não é propriamente aquilo que nós queremos. Mas também a verdade é que tem acontecido uma coisa que era preciso resolver, que é muita gente que tem na sua mão o telemóvel e pode resolver, e tem na sua mão a fatura com o código do multibanco ok. E vai ali pagar com o cartão do multibanco. Não custava nada, em vez de ficar ali à espera, ir a qualquer caixa de multibanco e pagar, porque o pagamento é a mesma coisa e as pessoas, porque eu queria o recibo. Não precisa de ficar à espera do recibo, o talãozinho que sai do multibanco serve comprovativo. Serve tanto de recibo como outro recibo, portanto ninguém precisa de ir para o atendimento só para ficar com o recibo. Se a pessoa precisa do recibo, vai ao multibanco, paga e tem lá o recibo que lhe serve para todos os efeitos legais e, portanto, a pessoa pode resolver a sua vida por aí. É uma pena que nós tenhamos ali às vezes dezenas de pessoas que estão uma hora à espera quando podiam ter resolvido a sua vida num minuto na porta ao lado. Pronto, é verdade que as pessoas têm direito, e algumas já me disseram às vezes, porque é que não vai para lá? Porque têm direito a vir para aqui, pronto. É verdade que as pessoas têm direito, claro. Mas é um direito que causa uma perturbação que não era preciso. E depois nós temos um outro problema que é, parece que as pessoas combinam ir todos no mesmo dia, mas não, somos nós que os obrigamos a isso, porque enviamos as faturas todas no mesmo dia. E claro que no dia a seguir... A data de limite, não é? Não, no dia a seguir temos tudo. Vem tudo. Portanto, também vamos tentar melhorar isso e dividir as faturas por um período mais alargado, de maneira que as pessoas não recebam todas no mesmo dia e consigam ir pagando faseadamente. Mas pronto, tem sido um problema. Este verão foi um problema muito sério o atendimento ali na Câmara. Vamos ver se a mudança que agora se vai fazer e alguma reestruturação também dos canais de atendimento conseguimos melhorar isto, porque não faz sentido que nos dias de hoje alguém passe mais de uma hora à espera para ser atendida por uma coisa que às vezes não demora segundos, não demora uns segundos. Exato. Presidente, já agora que falou no Salão Nobre, daquilo que percebi quando foi também a inauguração do Centro Interpretativo, que algumas conferências vão passar também para o auditório. Sim, nós neste momento já estamos à espera da entrega, já se encomendou os móveis, e os móveis do Centro Interpretativo estão para aí a chegar. Quando chegarem, uma boa parte da atividade que agora é feita ali passará para o auditório, até porque o auditório tem muito melhores condições. Exatamente. E outra das boas coisas que entretanto aconteceu foi que nós estamos já a funcionar em pleno o ar-condicionado no Centro Cultural e o ar-condicionado no teatro, porque era sempre um embaraço quando era no verão e estava toda a gente a abanar. Depois as coisas estão... No teatro eu recordo-me dos bailinhos. Os bailinhos, agora está a funcionar impecavelmente e, portanto, já tem outras condições e, portanto, ficámos com esse aspecto muito melhorado. Neste período também, uma coisa boa que aconteceu é que ficou concluído o processo do novo mercado municipal. Portanto, já temos o visto terminal de conta, já está tudo certinho. Neste momento, o contratante já apresentou a sua proposta de projeto, porque isto era uma concessão-construção, portanto, neste momento estamos a fazer a análise do projeto e, portanto, as coisas estão a decorrer com normalidade. E é nesse contexto também que levamos nesta Assembleia Municipal uma proposta de alterar o regulamento que tinha sido feito de apoio às pessoas que foram saindo do mercado, para acabar com os últimos casos que eram os mais difíceis de resolver, que eram os talhos e as peixarias, porque são estruturas que têm um investimento muito grande do ponto de vista da higiene e segurança e daqueles inoxes todos e do frio e tudo aquilo, e obviamente que aquilo que nós estávamos a pagar não era possível fazer a mudança. Eles terem outro espaço, e à Câmara também não convinha ir alugar outro espaço e estar a equipar esse espaço, porque isso seria uma despesa enorme. Então conseguiu-se chegar aqui a um entendimento entre as partes, e a Assembleia Municipal, felizmente que também por unanimidade aprovou,
este novo regulamento e com isto encerra-se o capítulo mercado. O Presidente, já agora, sobre esse tema, é garantido que essas pessoas que já estão há muitos anos no mercado e que fizeram praticamente toda a sua vida lá comercial, regressem depois na nova... Bom, a maior parte deles não vai regressar porque, entretanto, eram pessoas já com alguma idade. Umas pessoas uns jovens para a minha idade e foram aproveitando para cessar a sua atividade e, portanto, os outros que não cessaram a atividade terão, com certeza, mas isso aí já será a nova Câmara a fazê-lo, porque infelizmente o mercado não ficará pronto terá com certeza algum grau de prioridade, que normalmente nos concursos para acesso a estes espaços costuma ser incluída a experiência e, portanto, obviamente... É que o Presidente falou em duas áreas que são tradicionais naquele mercado, exatamente, que é as peixarias e os talhos. E são áreas em que a abertura de um estabelecimento desses tem associado um elevado investimento em equipamentos. Ao contrário do que acontece numa banca normal. Numa banca normal, numa loja de outra coisa qualquer em que umas mesas e umas cadeiras resolvem o assunto, não é o caso neste ramo de negócios e por isso, com certeza que estas empresas terão condições para voltar quando entenderem, mas isso já será a nova Câmara a resolver. Muito bem. Há previsão para começar a obra do mercado? Se tudo correr bem, esperemos que no início da próxima primavera se comece a construir. Portanto, ou melhor, porque as pessoas têm alguma dificuldade em perceber isto, mas a obra já começou. Sim, que foi este processo todo. Já começou, só que a primeira fase é uma fase que acontece nos gabinetes de projeto e agora há toda uma fase de licenciamento, quer com a Direção Regional da Cultura, quer com a Unesco, que está a decorrer e, portanto, seguirá os seus trâmites. Portanto, há aqui muita coisa que é feita antes da primeira martelada lá no sítio. Ainda vamos ter Aula Menezes a lançar a primeira pedra física, digamos assim. A primeira pedra está lançada. Muito bem, Presidente, já agora, e não querendo fugir aqui à Assembleia Municipal, o Alto das Covas também terá intervenções por causa do trânsito, já há previsão para já há previsão para isso, já tivemos um azarzinho, que foi abrimos um concurso que ficou deserto, não apareceu empreiteiro. O que tem sido normal, infelizmente. Tem sido normal, estamos agora a preparar o take two, para ver se a coisa arranca e se faz. Nós queríamos começar pela repavimentação e o arranjo da Rua da Queimada, e a Rua da Queimada... Isso por causa do acesso à escola. Porque nós temos, antes de mexer no centro do Alto das Covas, temos que criar ali um circuito alternativo para não criar depois ali uma impossibilidade de trânsito. Infelizmente esse processo não teve o desfecho que nós queríamos e, portanto, ficou deserto e agora temos que voltar a repor as coisas e tentar encontrar uma solução para isso. Não está fácil para obras de pavimentação, particularmente quando envolve calçadas, não está fácil encontrar soluções. Nós temos tido sucessivamente problemas nessa área. E é uma daquelas áreas em que era preciso que surgissem mais empresas e mais calceteiros. Porque nesta altura o mercado está muito procurado e está muito difícil de resolver e a razão do atraso no Alto das Covas prende-se com isso. Também a mesma coisa acontece com o Lameirinho. Nós já fizemos por 3 vezes a concurso aquela subida do Desterro até à Rotunda e por 3 vezes ela ficou deserta e vamos ver se voltamos outra vez a recolocá-la, porque as coisas também aí não estão fáceis. Muito bem, até lá vão-se colocando uns remendos aqui. Sim, só que aqui já não tem muito que remendar, já tem mais remendos do que pavimento. É verdade. Presidente, continuando aqui na Assembleia Municipal, contração de empréstimo no valor de 10 milhões de euros, tem a ver com o PRR? Nós vamos ter provavelmente um problema que é com o mercado a ser construído, já não vai ser para o meu mandato com certeza, mas vai haver necessidades financeiras grandes, são 12 milhões de euros que a obra vai custar, particularmente em 25 e 26. E ao mesmo tempo, isso corresponde com a fase final do PRR. E o PRR é extraordinariamente exigente do ponto de vista dos tempos. E infelizmente o IRU, que é a entidade gestora do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, que é a entidade gestora do PRR, tem as suas demoras grandes às vezes nos pagamentos. Ou seja, nós, para criarmos cabimento para as duas coisas, teríamos que sacrificar outros aspectos da atividade municipal. Era possível, mas era um sacrifício que eu considero desnecessário. Mais vale nós criarmos aqui uma espécie de balão ao lado, em que tudo o que seja habitação passa por aí e, portanto, liberta os fundos próprios do município
para a construção do mercado e para nós mantermos a atividade normal, e à medida que formos recebendo o dinheiro do IRU, pois vai-se repagando. Isto não corresponde a um aumento da dívida, corresponde apenas à criação de um mecanismo financeiro que nos permite fazer a execução total do PRR, e nós neste momento somos um dos municípios do país com melhor execução. E portanto temos que manter esse ritmo, e para manter esse ritmo precisamos mesmo de ter esta capacidade de capimentar coisas, e à medida que fomos recebendo, íamos pagando. E, portanto, criou-se aqui um mecanismo bancário que permitirá fazer isto, eventualmente. Até pode não ser preciso, nós já fizemos esta mesma operação aí há uns anos atrás, quando houve aquelas cheias no Porto Judeu, e foi preciso fazer aqueles canaletes e aquela obra enorme que se fez para garantir a segurança contra inundações no Porto Judeu, e acabámos por nunca utilizar o dinheiro, ou seja, ele serviu para ir capimentando, mas felizmente íamos conseguindo recursos próprios e pronto, as coisas. Mas isto é também uma forma de facilitar a vida, já não é para mim, mas para quem vem a seguir. Exato. Por forma a garantir que depois o PRR não se perde, porque isto é muito dinheiro que foi disponibilizado ao município, e seria uma pena que nós, por questões de gestão financeira, não fôssemos capazes de aproveitá-lo integralmente. Isto permite que o município de Angra aproveite aqui umas dezenas de milhões de euros que vêm da União Europeia e que ficam na nossa economia. Portanto, é importante que isto funcione e corra bem. Presidente, já agora recorde-nos qual é a data limite, é 26? 26. É 26, e a parte que vai custar mais vai ser 25 e 26, porque depois vamos entrar naquela corrida, sabem como é que é. Claro. Isto por hora está calmo, mas depois vai ser preciso. E em 25 e 26 também vai ser os 2 anos em que haverá maior consumo financeiro do mercado. E foi pensando nisto e tentando prevenir o futuro, e para não dizerem que eu deixei na Câmara uma solução que não é solução, pois fica tudo devidamente resolvido e está a solução. Quem vem a seguir só tem que seguir o roteiro. Também, felizmente, diria felizmente, em comparação com aquilo que se passa nas vias, pelo menos há falta de mão de obra, mas a mão de obra vai dando para cumprir os prazos. Até agora, todos os lotes de habitações que foram lançados foram contratados e estão em execução, e nesta altura já estão muitas casas prontas. Aliás, todas as semanas o município está neste momento a entregar casas aos seus inquilinos já devidamente reabilitadas. Portanto, o processo está a correr muito bem. Aliás, está a correr bastante melhor do que aquilo que era a minha expectativa inicial. E no início estava um bocadinho temeroso que isto se transformasse numa coisa sem solução, porque depois não íamos ter empreiteiros, depois não íamos ter casas, não? Aquelas coisas que todos nós sabemos que acontecem. Felizmente, até agora, e esperamos que continue assim, as coisas estão a correr bem, e é nesse contexto que se resolveu criar aqui este mecanismo financeiro para permitir que o ritmo de execução não sofra qualquer atraso por razões que não sejam da própria obra. Felizmente que também nesta matéria tivemos a compreensão de todos, e isto foi aprovado por unanimidade na Assembleia Municipal. Muito bem, Presidente, fugindo, entre aspas, para outra Assembleia, mas desta vez a regional, esta semana foi aprovado o Prémio Literário Vitorino Mésio, uma proposta do próprio Presidente da Assembleia, portanto da mesa, um prémio que poderá atribuir até 2.500 euros a quem vence este prémio, obviamente, e também ajuda na criação de 300 exemplares da respectiva obra. Vitorino Mésio, é verdade que é um homem mais acolhido na Praia da Vitória, mas não deixa de ser um reconhecimento para a ilha. Não, e é um reconhecimento para a ilha, e obviamente que Angra também se orgulha de termos um terceirense que teve um percurso tão notável, e portanto obviamente que é uma honra para a ilha termos o prémio. Aqui em Angra também se criou um prémio, o Prémio Álamo Oliveira, que infelizmente a sua primeira edição não foi tão produtiva como eu gostaria, e que até agora não temos nenhum vencedor. Portanto, esperemos que, apesar de termos tido muitas entradas, portanto, houve muitos participantes, mas o júri achou que o valor literário das obras apresentadas não era aquele que se desejava. Esperemos que neste caso o prémio tenha melhor participação, até porque o prémio de Angra tem um valor bastante mais generoso do que o regional. Do que este que foi apresentado. Deste que foi apresentado, portanto, nós, além de fazermos a edição, ainda existem 10.000 euros para repartir por quem vence. Portanto, é bastante apelativo também aqui o Prémio Álamo de Oliveira. Presidente, ficamos por aqui hoje. Foi um bom programa. Foi um gosto, muito obrigado. Continuação de bom fim de semana para si. E continuação de bom verão para todos. Muito obrigado. Verdade.
está no fim, é aproveitar quase agora. no fim, é verdade. Já daqui a dias vamos fazer o balanço da época balnear. Sim, está quase no fim e esperemos que entretanto chova, porque também as questões da água, particularmente aqui no oeste da ilha, também começam a ser uma preocupação, não da água para as pessoas, porque essa felizmente estamos super bem, mas da água para a lavoura começa a ser também uma preocupação. Algo que também e já esperemos que alertamos. chova, porque as lagoas dos Altares estão a chegar ao fim e as lagoas, a lagoa das 12 Ribeiras, da Serreta, infelizmente sofreu uma ruptura na sequência Por causa dos dos sismos e está vazia, e por isso temos andado aqui sobre alguma pressão no que diz respeito à água para a lavoura. Por isso, apesar de eu desejar bom verão para todos, também podemos temperar isto com uma chuvinha que não faria mal nenhum. Claro, e o tempo já começa a pedir uma chuvinha, portanto acho que ninguém se vai importar de ter um diazinho de chuva e depois, desde que continue a poder aproveitar o verão. Presidente, mais uma vez obrigado pela sua disponibilidade, bom fim de semana. Para quem nos ouve também, a continuação de um bom sábado e de um bom fim de semana. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.